Ok. Alguém ficou com dúvida em relação a isso? Não, né? Então, agora a gente vai ver um exemplo de intertextualidade implícita, certo? Temos aqui a música Semana que Vem, de Pitty. Não sei se vocês conhecem essa música, né? Mas a gente vai observar especificamente o refrão, que diz: não deixe nada para depois, não deixe o tempo passar, não deixe nada para semana que vem, porque semana que vem pode nem chegar. E aí, o que, que se apresenta aqui? A ideia é viva o hoje. Ou Que seja, amanhã pode estar morto. exatamente, ou seja, às vezes a gente deixa de viver o hoje, né, preocupado com o amanhã, preocupado com a semana que vem. Ah, mas eu preciso resolver isso porque amanhã já tem tal coisa para eu resolver. Ou então, eu vou deixar, eu ia uma viagem hoje, né? Eu ia passear com os meus amigos, mas eu vou deixar para semana que vem. E aí? Se não tiver semana que vem, como é que fica, né? Se eu ficar só deixando para depois, adiando, adiando, semana que vem pode nem chegar. Então a ideia é viva o hoje. E aí pensando nisso, né, que essa música ela apresenta essa ideia de não deixarmos para depois, de vivermos o hoje, de nos preocuparmos com o agora, tem um poema bem antigo, né, de Horácio, em que o título do poema é Carpe Diem. Carpe diem é uma expressão em latim que significa viva o hoje, colha o hoje, ou seja, o título do poema já traz muito do que está escrito, né? O poema diz: não indagues muito. É cruel querer saber que fim nos reservaram os deuses. Nem fiques consultando os números babilônios. Pode ser que Júpiter te conceda muitos invernos ou somente este último, como expressa agora o mar tirreno ao bater nas rochas. Sê sensato, bebe teu vinho e abrevia as longas esperanças, pois o tempo foge enquanto aqui parlamos. Curte o dia de hoje, não te fiz no futuro. Então, aqui, esse poema de Horácio é um poema muito antigo, né? Essa expressão carpe diem, ela é muito presente na nossa sociedade. Se a gente observar, esse poema que foi criado há muito tempo, ele parece com as ideias apresentadas na música de Pitty. Essa ideia de que o que importa é o hoje, o que devemos viver é o hoje. Então, dessa forma, nós temos uma intertextualidade implícita. Por que, que é uma intertextualidade implícita? Porque aqui não existe uma relação que a gente consiga perceber de primeiro momento, não. Para a gente conseguir chegar a essa definição, a gente precisa ir um pouco além, precisa ter um olhar mais subjetivo para chegar a essa interpretação. Então, por isso que a intertextualidade implícita, ela é mais difícil de ser percebida, porque não existe naquele intertexto exatamente as características que deixem claro e evidente que ele surgiu a partir de um outro texto, certo? Então, a intertextualidade implícita, a gente precisa ter um olhar um pouco mais aguçado para conseguir percebê-la. Continuando, essa questão da intertextualidade, o que nós iremos estudar agora em relação a ela é que a intertextualidade ela pode assumir diversas formas. O que isso quer dizer? Que ela pode ocorrer de diferentes maneiras. Por exemplo, eu não sei se vocês. Pronto, um exemplo que vai de antemão fazer com que vocês entendam direitinho, se vocês ainda tiverem dúvida em relação à paródia. Agora, nas eleições, o que a gente observa nesse período eleitoral? Que
Tem músicas, não é? De alguns artistas, principalmente de forró, que são adaptadas para um determinado candidato. Então, é algo muito comum, não é? Se a gente for observar, nesse período eleitoral, muitas músicas dos candidatos, dizendo o número deles, o que eles já fizeram, são músicas que surgem a partir de músicas já existentes. E isso é um exemplo de intertexto, mas que ocorreu através da paródia. Muitas vezes a gente eu não sei se vocês já fizeram isso na escola alguma vez, por exemplo, tem uma gincana para participar, e você tem que fazer uma paródia falando sobre o meio ambiente, digamos assim. Então, você vai lá, escolhe uma determinada música, e em cima da letra daquela música, você vai criar uma outra letra falando sobre o meio ambiente, não é isso? E isso na escola a gente conhece como paródia. E é uma forma de intertexto. Aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está realizando é um intertexto. Por quê? Porque o nosso texto que nós estamos criando ali, ele surge a partir de um outro texto já existente, certo? Então, a intertextualidade, ela pode se apresentar através da paródia ou através da paráfrase. E é isso que nós vamos estudar. Ela pode se apresentar também através da citação. Como eu comentei com vocês, você vai produzir a redação do Enem e nessa produção é importante que você demonstre conhecimento de outras áreas do conhecimento. E aí você traz o trecho de uma frase dita por um historiador, por um Machado de Assis, por exemplo, né, que é um autor de texto literário. Quando você está citando esses autores e discutindo, dialogando a partir deles, você está produzindo um intertexto, certo? Então, são diversas formas que a intertextualidade se apresenta para nós, ok? Aí, em relação à paródia, gente, na paródia ocorre a subversão da temática do texto-fonte, alterando e contrariando o que foi expresso anteriormente de forma irônica e satírica. Visa a crítica e a reflexão promovidas através de um momento de fruição e jocosidade. O que acontece? A paródia é um intertexto que vai provocar o riso, certo? Por exemplo, nós temos aqui, acho que todo mundo conhece o quadro Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci. É porque é um quadro muito famoso. E o que nós temos aqui do lado? A propaganda do Bombril, não é isso? Então, essa imagem aqui do lado direito, ela vai provocar o riso, porque automaticamente a gente consegue estabelecer essa relação com Mona Lisa, porém aqui já é de uma forma mais irônica, de uma forma mais engraçada. Então, isso é um exemplo de paródia, certo? Aí nós temos, por exemplo, a canção do exílio, que a gente até já cantou, né? Que é aquele texto que vai dizer: minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Partindo da canção do exílio, muitas pessoas criaram um texto que busca uma relação com a canção do exílio. Mas observem só esse texto de José Paulo Paes. Vocês conheciam a canção do exílio facilitada? Alguém aqui já tinha visto a canção do exílio facilitada? Ou não? Não. A canção do exílio facilitada, observe só o título, né? Canção do exílio facilitada. O título em si já é algo irônico, né? Já é algo satírico. E olha só o que essa canção diz. Lá, hã? Sabiá, papá, maná, sofá, sinhá.
Ba. Então, aqui é um exemplo de paródia. Ah, professora, por que que é paródia? Porque a paródia é um intertexto que, ao buscar nessa relação com o texto referência, ele é esse texto que é satírico, que é irônico, que provoca o riso. Então, essa canção do exílio facilitada, o título em si já promove essa ideia, né, de ser uma sátira. Por quê? Porque não é a canção do exílio toda bonitinha, com as estrofezinhas organizadas, não, é uma facilitada. Meio que a canção que qualquer pessoa vai conseguir ler e de forma bem rápida. Então, aqui é uma paródia da canção do exílio. Por quê? Porque o autor, ele escreve de forma satírica, de forma irônica. E aí nós temos a paráfrase. A paráfrase, gente, na paráfrase as são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto. A alusão ocorre para atualizar, reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do texto citado. É dizer com outras palavras o que já foi dito. Lembra das nossas aulas Noções de Semântica? Nessas aulas, tem uma aula só sobre paráfrase. Alguém assistiu essa aula sobre paráfrase? Daquelas aulas lá, Noções de Semântica. Aí eu gravei várias aulas e uma delas era sobre paráfrase. O que ocorre na paráfrase? A paráfrase, a ideia do texto referência, ela continua. Eu vou dizer o que já foi dito, só que com outras palavras. Ao parafrasear um texto, parafrasear não é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E lá na internet, para fazer uma análise de um poema. Então, eu coloco aqui o poema na internet, vou lá, encontro tudo pronto, eu copio e colo e digo, não, eu fiz uma paráfrase. Não. A paráfrase é dizer o que aquele autor já disse, só que com outras palavras. Isso sim é parafrasear o texto, certo? E isso eu vou fazer não é de uma forma irônica ou satírica, não. É normal mesmo, certo? Que eu vou estabelecer essa relação. Aí nós temos aqui o exemplo, né? O texto original, mais uma vez, é a Canção do Exílio, como eu já comentei com vocês, é um poema em que há vários intertextos a partir dele. E aí diz o seguinte, o texto original, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E a paráfrase é um poema de Carlos Drummond de Andrade que diz o seguinte: meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Observe que aqui tem até um trecho que é exatamente igual.